Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, devemos ter bem claro aquilo que a Palavra de Deus nos acabou de recordar. Não digo de ensinar, porque todo mundo já sabe isso claramente. Deus é Rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Este reino e este reinado foi dado ao Filho como Rei do Universo. Aqui é momento de recordarmos aquilo que o Senhor acabou de nos dizer neste mesmo Evangelho, deste trecho do Evangelho de João, que também ouvimos durante a Semana Santa, durante a condenação de Jesus. Ele é Rei, sim, mas não é Rei de nenhum reino desta terra. Se os irmãos e irmãs recordam, naquele domingo anterior à Semana Santa, quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão do povo queria fazê-lo rei de Israel, para libertar Israel de tudo aquilo que o povo queria libertar-se, o domínio romano, o domínio do estrangeiro, para restaurar aquele reino que uma vez existiu e que foi fragmentado e acabou desaparecendo. E Jesus entra em Jerusalém não como um rei da terra montado em um cavalo possante ou em uma carruagem cheia de adornos. Entra montado em um burrico. Entra como um servo e não como Senhor. Este mesmo Cristo, dias depois, abandonado não só pelo povo, mas abandonado também por aqueles que queriam fazê-lo rei da terra, vai receber o início do seu reinado. E o seu reinado começa com uma coroa, não de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas, uma coroa de espinhos. Este reinado vai começar também com um cetro, como todo rei, mas não é um cetro de ouro ou de prata, nem de marfim. É uma cana, um pedaço de pau com o qual lhe bateram. Este mesmo reinado de Cristo começa não com roupas finas, mas com um trapo vermelho que lhe jogaram sobre as chagas já dilaceradas. Este é o reinado de Cristo, indicando que ele vai subir ao trono, e o trono é a cruz. O trono não é de ouro, nem de marfim, nem de prata, nem de pedras preciosas, nem de pedras e qualquer outra coisa e adornos. É a cruz. É ali que Cristo reina. E ele nos diz que quem quer reinar com ele deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo e ser capaz de também subir até a cruz. Este é o reinado daqueles que partilham o reino com Jesus. Durante muito tempo, alguns grupos de judeus achavam, e até mesmo alguns discípulos, que Jesus ia restaurar este reino. Queriam vê-lo como Messias, que ia restaurar um reino na terra. Se enganaram redondamente. Alguns deles abandonaram o Senhor por causa disso. Um deles o traiu. Judas era um dos que queria um Jesus rei, governante, poderoso, que massacrasse, ordenasse e colocasse ordem na casa. Nos dias de hoje há muita gente assim também. Muitos que querem que Jesus coloque ordem na casa dos outros, mas na sua não. Este reino que Jesus nos convida a fazer parte, ele só é inaugurado não na sociedade, mas ele é inaugurado em nós. Em nós. O reino de Deus já está entre vós. As amostras do reino, daquilo que há de ser o reino no céu, ele nos deixou com a sua igreja. E então este mesmo Cristo diz: eu vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nós sabemos muito bem, assim nos ensina a Santa Igreja,
que temos muitas vozes nos nossos ouvidos e corações. A nossa própria voz, da nossa vontade, muitas vezes renitente, teimosa, desobediente a Deus. A voz do mundo, que quer calar a Cristo e a Igreja, que não suporta que a Igreja pregue aquilo que Cristo mandou pregar, a verdadeira liberdade, o ódio e a fuga de toda a escravidão. E a voz do demônio. São essas três vozes com as quais nós nos debatemos diariamente. E talvez a mais poderosa de todas é a nossa própria voz. Porque resistir ao mundo e resistir ao demônio, basta ter a reta intenção de não segui-los. Basta isso. Mas a nossa vontade, que muitas vezes não se deixa dominar, e que nós não dominamos, é que nos leva, na maior parte das vezes, a escravidões, às idolatrias, que é basicamente colocar falsos deuses no lugar de Deus. E então, nós percebemos isso, se estivermos com os olhos, os ouvidos, o coração bem atento. Que mundo é este em que nós vivemos, em que a minha voz, mesmo contrária a Cristo, é mais importante que a voz de Cristo? Que mundo é este? Em que fazer a minha vontade e obter, desejar, lutar, gritar pelos meus supostos direitos é mais importante que os direitos de Cristo. E então nós celebramos o Cristo Rei do Universo. E então já ao início da Santa Missa pedimos perdão porque nós não o deixamos reinar. Nós não o deixamos reinar. Nós da boca para fora, como aquela multidão no domingo de Ramos, proclamamos: Tu és nosso Rei. Mas lá dentro nós dizemos: aqui tu não reina, aqui não há lugar para ti. Eu vou fazer a minha vontade. E os outros e tu que se lixem, que se ralem. É isso que nós fazemos diariamente na nossa desobediência. Dizemos: viva Cristo Rei, com a boca, e lá dentro dizemos que Cristo não reine coisa nenhuma. E então nós caímos no conto do mundo, da nossa carne e do demônio que diz: faça tudo o que tu quiser, o importante é ser feliz. Busca todos os teus direitos, deixa para os outros os deveres. E o mundo vai gritando coisas tão simples como isso: ninguém tem nada a ver com a tua vida, nem Deus. Tu não há de prestar contas a ninguém, nem a Deus. Tu é o máximo. Tu é o melhor de todos. Vejam como isso é muito presente. Isso é muito presente. É só prestar atenção. Viva os teus direitos. Há quase um século atrás, uma pessoa muito influente, satanista por acaso, ela cunhou uma frase que dizia: faze tudo o que tu quiseres, tudo é permitido. E desde então, mais e mais se tem se ouvido isso. E então as pessoas dizem: o que tu tem a ver com a minha vida? O que Deus tem a ver com a minha vida? E uma das frases que ouvimos muito hoje em dia é: eu sou dono de mim mesmo. Eu sou dono de mim mesmo. O corpo é meu, as coisas são minhas. E nós vamos ouvindo tanto isso, tanto, e vamos fechando os ouvidos para a verdade, para a voz de Cristo, e ouvimos a voz da carne, do mundo e do demônio que diz: tu é dono de ti mesmo, ninguém tem nada a ver com isso, faz tudo o que tu quiser, o importante é ser feliz. E então, como pode haver felicidade na escravidão de uma vontade que muitas vezes é errada, torta?
E então isso vai passando para o dia a dia. Hoje eu digo, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Amanhã eu digo, essa criança que está no ventre, isso não é uma criança. Isso aí é como um tumor, como qualquer coisa, é só tirar. É só botar fora. O corpo é meu, eu dou ele para quem quiser e faço o que quiser com ele. É meu. É uma geração em que vivemos completamente incrédula, mas completamente surda à voz de Deus. E aqueles que ouvem a voz de Deus e têm o dever de proclamar a verdade, muitas vezes são xingados, ou, na menor das hipóteses, xingados, mas descartados, massacrados. Não foram poucos os regimes chamados totalitários, e aqui podemos elencar os deste último século: o nazismo, o fascismo, o comunismo, o socialismo. Só o socialismo matou pelo menos 100 milhões de pessoas, pelo menos, em nome da verdade deles. E a verdade dizia não a Deus. E quem disser que a Deus deve ser morto e massacrado. Só há o Estado. Nestes sistemas é que surgem todo tipo de endemoniados e satanizados, porque já não ouvem mais a Deus, e a palavra, o termo correto é desgraçados, porque já não estão mais na graça de Deus, já não o ouvem. E então se colocam como deuses. Aqui no Brasil recentemente tivemos um muito importante que dizia: duvido que haja alma mais pura do que eu, nem na igreja, nem ministério público, nem isso, nem aquilo. Roubou como poucos, e ainda não se descobriu todos os roubos. E quando vai a julgamento se faz de vítima. E os fanatizados e satanizados que andam com ele e com o seu grupo continuam acreditando no mentiroso, porque já não ouvem mais a voz da verdade. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Surgem os supostos líderes que trazem as soluções prontas, que mentem, roubam, levando milhares à fome, à miséria. Aqui, recentemente, ainda presente, nosso país vizinho, Venezuela, Cuba, tantos países em que ditaduras de direita ou de esquerda massacram em nome do seu próprio Deus, que é a sua vontade e o Estado. É o Deus Estado, é o Deus minha vontade. E então esses líderes se acham acima de tudo, porque eles são o seu próprio Deus. Estes são os desvios gravíssimos que vemos, por exemplo, na política, e que acabam influenciando o quê? Na vida do povo, que passa miséria, fome e vira cadáveres ambulantes. Um povo que tem que vender seus filhos, que tem que comer seus animais de estimação, que tem que ficar horas em filas para ganhar 1 quilo ou meio quilo de alguma coisa. Isso vemos em larga escala. Mas aqui vem a proposta de liberdade e amor do Cristo Rei. Ele quer reinar em nós. Em nome deste Cristo Rei é que se insurgiram cristãos no início do século XX no México, os chamados cristeros, quando o governo maçônico e também socialista quis banir a igreja por decretos, e começou a matança de sacerdotes, de bispos, de religiosos e religiosas. Isso não foi há 500 anos atrás, faz menos de 100 anos. E então os verdadeiros cristãos se levantaram e até pegaram em armas para combater estes ditadores. E estes ditadores diziam: não há Deus,
E estes verdadeiros cristãos, ao serem fuzilados, enforcados, decapitados, a última coisa que diziam era: viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Porque estes, Cristo Rei já vivia neles. Entre estes inúmeros mártires do início do século XX, há um menino santo. Ele, com seus 13, 14 anos, diz para sua mamãe: nunca foi tão fácil chegar no céu. Eu vou junto no exército combater por Cristo Rei. Nunca foi tão fácil. Ele estava indo para o martírio e ele sabia. De onde vem esta força, esta coragem do mártir? De deixar com que Cristo Rei reine sobre sua vida. É dali que vem a coragem. Não é uma coragem boba de quem se atira diante de balas e tiros e flechadas e punhaladas. É uma coragem que o Cristo Rei dá àqueles que se submetem ao seu reinado. E este jovem, adolescente, devíamos dizer, teve a sola dos pés arrancada e mandado caminhar quilômetros para cavar a sua própria cova e ser atirado na cova. E todos ao seu redor, inclusive seu padrinho, dando mau exemplo, disse: desiste, não faça isso. E ele disse: como é que eu vou abandonar Cristo Rei? Como é que eu vou abandonar? Como é que Cristo vai reinar entre nós se nós cristãos abandonarmos a Cristo Rei? Se nós não deixarmos que Ele viva em nós? Este, como muitos mártires, como muitos santos, estavam com os ouvidos abertos para a verdade, para que não caíssem em nenhuma escravidão humana. Quando nós falamos hoje em escravidão humana, se pensa muitas vezes a droga, o álcool, o sexo, a bebida, o consumismo, mas há outras escravidões, e talvez a escravidão maior é esta: ser escravo das suas próprias vontades e não deixar com que Cristo reine entre nós. Este mesmo Cristo nos promete: Ele virá, será visto por todos, os vivos e os mortos. Este Senhor nos promete: nós o veremos voltar, e todas as tribos, povos, nações e línguas da terra baterão no peito, que significa: pediremos perdão, dizemos: fomos nós que te crucificamos, fomos nós os culpados, fomos nós que não deixamos que tu reinasse entre nós, porque nós quisemos colocar sistemas políticos para reinar, porque nós também achamos que talvez algum sistema pudesse ser cristão, porque assim como no tempo de Jesus, também há aqueles que pensam em instaurar um reino de Jesus na terra por meio da política. Não é possível. Jesus não se identifica com nenhum sistema político, e a nenhuma pessoa ele deu mandato para presidente, rei, governador, prefeito, vereador, quem quer que seja. Ele não deu esse mandato, não deu e não vai dar. Ele deu sim a nós, como diz, que nos fez um povo de sacerdotes, um povo de reis, um povo de profetas. Ele deu o mandato a nós de proclamarmos com a nossa vida que Ele é Senhor. Então a luta diária que nós temos, primeiramente conosco, deixar que Ele reine em nossa vida, examinar a nossa vida diariamente. Eu tenho deixado Cristo reinar? Eu tenho ouvido a voz dEle? Quando ouço a voz dEle, eu consigo identificar a diferença da voz dEle e da voz do mundo, da carne e do demônio? Ou não? Há poucos meses atrás, após a Santa Missa, uma Santa Missa em que havia o Evangelho em que Jesus dizia: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Esse é o meio ordinário.
ou seja, aquele meio que Jesus instituiu para irmos ao céu, comer do seu corpo, beber do seu sangue. Há outros meios também, porque há muitas pessoas que não comem do corpo e não bebem do sangue do Senhor. Há outros meios extraordinários, esse é o termo. E ao final da Santa Missa, alguém veio questionar o padre, dizer: padre, eu acho que não é bem assim. E aí a gente tem que ser grosso com quem é grosso. Eu disse: o que o senhor acha, o que eu acho, vale tanto quanto o gato em terra. Não vale nada. Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele diz é a verdade, não o que eu penso, não o que tu pensa, não o que tu acha, nem o que eu acho. Isso não tem nenhum valor. Imaginem o grau de infantilidade na fé e a petulância em que estamos, em que alguém vai chegar no dia do julgamento e Jesus vai dizer: meu caro, tu não pode entrar aqui. E a pessoa vai dizer: não, Jesus, mas eu acho que sim. Por isso devemos acordar. Nós não seremos julgados pelos nossos critérios, nós seremos julgados pelo critério dele. É Ele a verdade, é Ele o caminho, é Ele a vida, não somos nós. Nossa tarefa é deixar com que Ele reine sobre nós, para que então o caminho, a verdade e a vida se tornem mais claros e possamos chegar por meio dele ao Pai. Que Cristo reine em nós, em cada um de nós, em mim e em ti. Isso é um esforço que devemos fazer até o final da nossa vida aqui na terra, para que Ele reine em nós. Ele nos disse como: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo. Ainda nos disse que a porta é estreita e que ela não foi alargada, ela não vai ser alargada. Portanto, aqui estão os critérios. Mais critérios ainda nos deu o Senhor. Ouvimos há poucos dias atrás: tudo aquilo que fizer ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Vinde bendito de meu Pai, quem assim fez. Tudo aquilo que não fizestes aos menores dos meus irmãos, foi a mim que não o fizestes, e de maldito para o fogo eterno. Vez por outra também tem alguém que diz assim: mas padre, para que falar do inferno? Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, mas é o amor que nos chama para ir ao céu. O amor não chama ninguém para ir ao inferno, mas o amor diz a verdade, diz: olha, se tu não andar por aqui, tu vai para lá. O amor não esconde, o amor não passa a mão na cabeça, o amor diz claramente: este é o caminho da vida, este outro é o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida. É nesta confiança deste amor maior que há, que é capaz de nos dizer a verdade e não nos esconder e não tapear, trapacear. É neste amor que devemos confiar. Este é o verdadeiro amor. Amor capaz de receber como coroa a coroa de espinhos, receber como cetro um pedaço de pau, uma cana, receber trapos como manto, carregar esta cruz sob chicotadas e pauladas e cusparadas, subir na cruz e morrer por nós. Este é o amor, não há outro amor. Nenhum amor na terra pode se comparar a este. É este amor que quer reinar em nós, se nós o deixarmos. Peçamos ao Senhor então esta graça de a cada dia deixarmos que mais e mais o Cristo reine em nossa vida. Que eu não reine sobre mim, que tu não reine sobre ti, mas que Cristo reine em nós e sobre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.